Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 11. Eu vou tentar ser bem rápida, bem precisa e objetiva naquilo que... Obrigada, Cristian. É bom, eu não sei fazer biquinho na garrafa. Bem objetiva naquilo que o Espírito ministrou ao meu coração, para que você também seja alcançado. Amém? Obrigada. Marcos capítulo 11, verso 15. Acharam? Diz assim: e chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo. Diga, templo. E ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. É isso mesmo. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Amém? Até aqui. E em cima desse texto eu vou trazer alguns, não esclarecimentos, né? Mas alguma clareza daquilo que o Espírito, né, através de Cristo, está nos ensinando nesse texto. Eu pedi para que vocês repetissem a palavra templo, porque o texto é bem claro que diz que quando Jesus chegou no templo, ele repreendeu as atitudes, né, das pessoas, o comportamento das pessoas naquele lugar, porque ele estava zelando pela casa, que é o que está escrito no verso 17. Está escrito isso aí na sua Bíblia? A preocupação dele era com a casa. Ele entrou no templo e ele repreendeu o comportamento das pessoas ali naquele lugar, porque ele estava preocupado com a casa. E é exatamente isso que nós vamos ministrar nessa manhã. O zelo do Senhor pela casa, mesmo quando nós vamos ao templo. Amém? Mesmo quando nós estamos no templo. E com isso, você já vai entendendo, já vai captando aí que nós vamos construindo aquilo aonde o Espírito vai nos levar nessa manhã, que o templo é diferente da casa. Isso você sabe, não sabe? Eu ministrei isso mais ou menos na última ministração, né? Não saiu o áudio, mas quem estava presente, né, recebeu aí em primeira mão que há diferença entre o templo e a casa. E aqui nesse texto nós vamos ver algumas diferenças, mas a princípio, o zelo do Senhor, o cuidado do Senhor, a preocupação do Senhor é pela casa e não com o templo, certo? Então eu vou tentar ir lendo aqui as coisas que eu fui anotando, que assim a gente vai ganhando tempo, e aí está bem claro aqui as anotações que eu fiz, talvez alguma coisa ou outra a gente precise explicar mais, mas eu acredito que pelo Espírito de Deus que está em você, você vai compreender de maneira simples e fácil e objetiva. Amém? Primeira coisa que a gente precisa entender aqui dentro do texto, Jesus estava repreendendo a ação deles aqui, porque eles estavam comprando e vendendo dentro do templo, levando coisas para vender, porque, né, naquela época ainda os sacrifícios eram pagos, né, ou melhor, as ofertas a Deus eram pagas com sacrifícios, né? Então eles montaram uma vendinha dentro do templo e começaram a vender, e tinha lá cambista, né? Se você fosse com uma moeda de uma cidade diferente, eles trocavam lá, né? Real por dólar, né? As moedas da época lá, eles faziam a troca. Então por isso que fala que tinha mesa de cambistas lá. Então essa era a realidade. E aí agora trazendo para a nossa realidade hoje.
A primeira coisa que a gente precisa entender é que aquilo que eu trago para o templo pode me impedir, pode nos impedir de fazer com que a casa se manifeste. Entenderam? Aquilo que nós trazemos para o templo pode impedir, pode ser empecilho que a casa se manifeste. Foi o que Jesus disse aqui. Quando ele entrou no templo, ele viu a ação daquelas pessoas, o comportamento daquelas pessoas, e ele se preocupou pela casa. Então, aquilo que eu trago para o templo, aquilo que eu estabeleço no templo, pode ser empecilho para que a casa se manifeste. O que eu faço, o que eu vejo, ou faço no templo, pode ser também empecilho para a manifestação da casa. Então, isso precisa ficar muito claro para nós. Jesus entrou no templo, mas ele estava reclamando, ou reclamando no sentido de reivindicando a condição da casa. Ele estava preocupado com a casa. Todos nós hoje entramos no templo. O templo era um lugar físico. Todos nós hoje entramos no templo nesse domingo, 1º de julho. Mas a preocupação do Senhor conosco é como está a casa. Talvez aquilo que eu trouxe para o templo, a forma como eu vim para o templo, a maneira que eu entrei no templo, pode estar impedindo a manifestação da casa. Pode estar sendo empecilho, pode estar sendo barreira, pode estar sendo obstáculo para a manifestação da casa. E aí você vai entendendo. Jesus fala aqui que eles estavam vendendo. Sabe o que significa vender? Na nossa linguagem, a gente pode definir como muitas coisas. Mas a palavra original aqui, vender, significa negociar por meio de troca. Então eles estavam negociando dentro do templo por meio de troca. E trazendo isso para nós também podemos estar negociando, trocando a nossa condição pela nossa fidelidade ao culto. Eu não estou bem hoje, mas eu vou lá no culto. Vou trocar o que eu estou sentindo pelo que vai acontecer lá no culto. Nós podemos estar trocando, negociando o que a gente tem vivido, a nossa condição. Vou lá, quem sabe eu recebo um abraço. Vou lá que eu passo o tempo lá e aí, pelo menos eu esqueço um pouco. Eu vou lá por causa de uma boa palavra, eu vou lá receber uma boa palavra. As pessoas estavam no templo, mas eles estavam negociando, eles estavam trocando. Eu vou no culto do jeito que eu estou mesmo, mas eu vou no culto e eu levo um bolo. Eu levo uma garrafa de café. Eles estavam negociando por meio de troca, uma coisa pela outra. Por isso Jesus disse, o que está acontecendo no templo está impedindo a manifestação da casa. O que está sendo trazido para o templo está interferindo na manifestação da casa. O que eu estou trazendo para o templo para trocar por alguma coisa que me satisfaça, pode estar interferindo na manifestação da casa. E aí a gente vai entendendo mais a importância da casa, mesmo estando no templo. Mesmo sendo importante estar no templo. Mas a preocupação, o zelo de Cristo é pela casa, não é pelo templo. Esse momento que nós passamos aqui, essas 2 horas que nós passamos aqui, são muito importantes, mas vai além do templo, precisa atingir a casa. Vai além do templo, precisa atingir a casa. Vai além do que eu trago, precisa atingir a casa. Vai além do que eu ofereço lá naquela mesa física, precisa atingir a casa. Vai além de cantar uma canção aqui, precisa atingir a casa. Na hora que nós terminamos a adoração aqui, o Wagner estava orando e ele falava, peça para conhecê-lo, peça para conhecê-lo, peça para que os olhos do seu entendimento sejam abertos para que você o conheça. Eu acredito que teve gente aqui no nosso meio que nem ouviu que era isso a oração que era para ser feita. Ele disse, abre os seus olhos e ore, peça para conhecê-lo. O maior desejo do coração de Deus é se revelar. E não é nesse tempo, sempre foi assim, desde a eternidade. O maior desejo do coração de Deus era se revelar. Mas a gente ainda está limitado ao templo. A gente precisa ir além da realidade de templo, para que a casa seja atingida. Amém? Ele não se revela no templo, ele se revela na casa.
Ele não se revela no ambiente físico, ele se revela na casa. Amém? Olha outra coisa aqui, e aí à medida que eu fui escrevendo, eu fui achando mais grave ainda. Eles vendiam, né? Eles negociavam, eles faziam troca, mas eles também compravam. Sabe o que significa comprar? No original aqui da palavra? Comprar significa passear pelo mercado ou pelo templo sem destino certo. Sabe quando você sai para olhar vitrine? Eles vão para o templo para olhar vitrine. Eles iam de mesa em mesa vendo o que tem, o que não tem. Preciso de uma pombinha. Ai, acho que eu preciso daquilo. Ah, eu tenho que trocar um dinheiro ali. Eles perambulavam pelo templo, de mesa em mesa, vendo se tinha alguma coisa que agrada. Passeavam pelo templo como quem passeia no mercado, achando alguma coisa que agrada. E aí, trazendo isso para nós, muitos de nós vamos ao templo para observar se algo nos agrada. Aí a gente leva. A palavra me agradou, eu vou levar. A canção me agradou, eu vou levar. Só a conversinha que eu tive ali no café do Corinthians, do Brasil, do Messi que foi embora, do Cristiano Ronaldo que foi embora, já me agradou. Então isso eu vou levar. Perambulando pelo templo, para ver se tem alguma coisa que interessa. Por isso Jesus disse, eu entro no templo, mas eu estou preocupado com a casa. Quem perambula pelo templo só fica na realidade do templo. Não deixa que a casa seja atingida. Não deixa que a casa seja alcançada. E a preocupação dele não é com o templo, é com a casa. Por mais que a gente, tenha a prática aqui de chegar mais cedo para arrumar todas as coisas no templo, para que haja uma ordem, para que tudo funcione, a preocupação não é com o templo, é com a casa. Se a gente fica limitado só nisso, tem que chegar um minutinho antes para trazer as coisas do café, para a mesa ficar pronta. E se eu me preocupo só com isso, eu só alcancei a realidade de templo, eu não atingi a casa. E nós precisamos ser atingidos na casa, e você vai entender por que da importância quando você entender o significado de casa. Porque a gente só conhece a realidade de templo, e a gente precisa alcançar a realidade de casa. E o que Jesus fez quando ele entrou no templo, ele viu todo aquele cenário. O que ele fez? Expulsou, o que mais? O que Jesus fez? Fez o que com as mesas? O que ele fez? Virou? É virou que está escrito na sua Bíblia? Derrubou. Ele não virou. Uma coisa que está virada, o que a gente faz? Volta para o lugar. Então Jesus não virou as mesas, ele derrubou as mesas. Sabe por que a gente às vezes tem dificuldade de alcançar a realidade de casa? Porque as mesas que são viradas, aquilo que é empecilho para que a gente alcance a realidade de casa, a gente volta a colocar as mesas no lugar. Só vira no momento, é momentâneo. Virou a mesa, tá virada, vou arrumar direitinho, vou pôr no lugar. Mas o texto fala, Jesus não virou as mesas, Jesus derrubou as mesas, porque era para aquela realidade não voltar mais, porque ele precisava alcançar a casa, porque ele precisava atingir a casa, porque é a casa que precisava ser alcançada. E enquanto tivesse mesa no lugar, enquanto tivesse exposição, enquanto tivesse negócio, enquanto tivesse troca, enquanto tivesse gente perambulando pelo templo, a casa não ia ser alcançada. Por isso ele derrubou as mesas. Casa, na primeira definição para você, e depois a gente vai complementar isso daqui, casa significa oikos, ou oikos, se você sabe falar grego, hebraico, sei lá, aí é essa a definição da palavra. E significa o lugar aonde o pai exerce autoridade. Casa é o lugar aonde a casa do pai é a mais importante. Quem manda lá na sua casa? Não fala, por favor. Então vai sair do áudio quem está mandando lá na sua casa. Mas na casa, quem manda é o pai. É a voz do pai, que é a voz de autoridade na casa.
E aqui, a definição de casa é exatamente isso, é o lugar onde o pai, onde o cabeça, onde o responsável é que tem autoridade. É a voz dele que tem autoridade, a voz dele é a voz principal. Pode até sair outras vozes, mas a voz do pai é a principal. E todos vão se voltar para a voz do pai. E assim também é com a casa de Deus. Se há outra coisa governando a casa, que não é a voz do pai, que não é a autoridade do pai, então a casa não está se manifestando, a casa está sem governo. A casa está sendo conduzida por outras vozes. Por isso, Jesus derrubou as mesas. Por isso ele derrubou as mesas. E continuando, para você entender. Jesus estava mudando o foco, a percepção da importância do que precisava acontecer naquele lugar. Não era o templo, era a casa. Quando Jesus derrubou as mesas, ele estava chamando as pessoas, para a realidade. Não tem a ver com o templo, tem a ver com a casa. E o texto da palavra diz que o zelo do Senhor é pela casa, não é pelo templo. Não seria pela casa, pelo templo, seria pela casa. Não adiantava ir ao templo para preparar algo ou com algo já preparado. Eles iam lá, montavam as mesinhas, já estava tudo pronto, só ficava esperando gente chegar. Não adianta ir ao templo com algo preparado, não adianta ir ao templo com algo pronto. Eu preciso entender o que significa casa, para que eu possa contribuir, corresponder com a vida que se manifesta na casa. Vir com algo pronto vai me limitar a fazer só aquilo que eu já trouxe pronto. Mas quando eu entendo o que é casa, eu venho pronto para corresponder com a vida que vai se manifestar, que precisa se manifestar. Não tem a ver com aquilo que eu possa fazer, tem a ver com aquilo que eu tenho para transmitir. Eles só podiam montar mesa, colocar cadeira e pôr coisa para vender. Não tem a ver com o que eles estavam fazendo, tinha a ver com o que eles precisavam transmitir. Era isso que Jesus estava dizendo quando ele derrubou as mesas. Olha outra coisa, se a minha condição externa ou interna, no sentido emocional, toma a frente na minha motivação quando eu venho para o templo, quando eu venho para o culto, significa que eu vim para comprar ou para vender. Se a minha condição que me motiva a vir, condição física, condição interna, emocional, que seja, se é ela que tem me motivado a vir, significa que eu tenho vindo ao templo para comprar ou para vender. Que eu vim para trocar, eu vim para fazer troca por alguma coisa, ou eu vim só para perambular pelo templo. Se tiver alguma coisa que me agrada, eu levo. Se tiver alguma coisa que me agrada, eu recebo. Se tiver alguma coisa que me agrada, me alcança. Tá ficando sério, não tá? Então escuta mais. Se essa é a minha condição quando eu venho, eu só vim... esta foi demais. Eu só vim para ocupar o espaço físico do templo com as minhas mercadorias. Olha aí o versículo 16. E ele não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. A gente está cheio de mercadorias. Tem umas versões que falam utensílios. Quando Jesus derrubou as mesas, ele repreendeu a atitude deles e não permitiu que ninguém mais carregasse mercadorias pelo templo. E a gente pode deixar um dia aqui só de ministração para definir o que é mercadoria que a gente carrega. Só você pode trazer uma lista inteira de mercadoria que a gente pode estar carregando para o templo. Coisa que a gente traz para expor na nossa mesinha, para chamar a atenção de alguém. Coisa que a gente traz e monta a nossa própria mesinha no templo, para que alguém passe e observe, para que alguém passe e se interesse. Por isso Jesus derrubou as mesas. Não tem a ver com o lugar físico. Mais coisa. Mesa significa
Lugar aonde eu exponho aquilo que eu tenho, o que eu carrego. Aonde eu sou o centro. Aonde eu quero estar em evidência. Aonde eu mostro aquilo que eu tenho, aquilo que eu posso, aquilo que eu consigo. Ou até do sentido contrário, aquilo que eu não consigo, que eu não posso, ninguém me ama, ninguém me ajuda, ninguém me dá atenção, e ninguém me liga, e ninguém me abraça, e ninguém me beija, e ninguém me enxerga, nem sei porque eu existo. Estou aí largado para os urubu me comer. Mesa é sinônimo de lugar aonde eu fico expondo a minha condição. E como eu falei no começo, se eu venho para o templo, eu trago minha mesinha com as minhas mercadorias, eu impeço que a casa se manifeste, porque eu ainda estou limitado no templo. Consegue entender isso? Se eu estou no templo carregando minhas mercadorias, porque eu ainda estou na realidade de templo. Eu não atingi ainda o nível de casa. E cadeira significa que para mim, essa situação de ficar carregando minhas mercadorias ainda está cômoda. Porque eu até sento para expor a minha realidade. Geralmente quando você tem uma cadeirinha é porque você está descansado naquela situação. Ou você quer descansar naquela situação. Então cadeira, né, no sentido figurado, é porque a situação está cômoda para mim. Todo mundo já sabe que eu sou assim mesmo. Vou sentar ali na minha mesinha, na minha cadeirinha, vou ficar esperando alguém vir, me olhar, me enxergar, levar alguma coisinha minha para casa, um lamento, uma reclamação, né? um pouquinho de ira, talvez, que está gerando aqui dentro de mim. Eu vou expor ali na minha mesinha, se alguém vier e comprar. Tem mesa e tem cadeira. E eu fico no templo, perambulando com as minhas mercadorias. Quando eu falo minhas mercadorias, significa que a gente tem a ideia que a palavra nos ensina, que nós não somos o centro, Cristo é o centro. Mas enquanto ainda eu fico, né, aquelas senhoras que carregam, que vende roupa de casa em casa, de sacola, né, aquelas sacoleiras, elas vão com as mercadorias para todos os lugares. Você já viu os ambulantes que ficam na rua de maneira ilegal? Os ilegais? Eles não têm cadeira. Já viu eles com cadeira? Não, eles jogam lá e ficam com uma cordinha na mão. Se o rapa chega, eles puxam a cordinha e saem correndo. Por quê? Porque aquela situação não é cômoda para eles. Não tem como eles acomodar naquela situação. Eles têm que ficar atentos, porque eles precisam mudar de posição. Espiritualmente falando, precisa ser a mesma coisa para a gente. Eu não posso ficar carregando minhas mercadorias, expondo minhas mercadorias, sentadinho no banquinho, né, para que todo mundo me olhe, aceite, né, aquilo que eu estou oferecendo. Eu preciso puxar a cordinha, recolher as minhas mercadorias para que a vida de Cristo se manifeste. E não aquilo que eu estou querendo ficar expondo. E quando eu falo expor, não significa que não é importante aquilo que você passa, no sentido de que alguém ajude, de que alguém saiba, mas no sentido de que a gente rouba o foco de Cristo e quer ser o centro. É nesse sentido que eu estou falando. A gente não pode ficar nessa realidade de ficar carregando mercadoria no templo. Senão a gente só atinge o templo. Mas a gente precisa ir além para que a casa também seja atingida, para que a casa se manifeste. Realidade de templo não é a realidade da casa. Se eu permito que Cristo derrube, né, as minhas mesas e as minhas cadeiras, nele eu posso ir além da realidade só de templo, para a realidade de casa. E agora acrescentando aí o que significa casa. Eu posso ir além da realidade de templo, né, e alcanço a realidade de casa, que é o mesmo que a realidade da vida, e a vida de Cristo em nós desenvolvida. Quando a gente fala casa, a gente fala vida. E vida de Cristo desenvolvida e manifestada em nós. Então por isso que Jesus estava preocupado.
Eu não preciso da realidade de templo, uma realidade física. Eu preciso que a casa seja atingida. E casa atingida é vida de Cristo desenvolvida e manifesta. E se tem mesa, se tem cadeira, se tem mercadoria, não tem como manifestar casa. Vai ficar realidade de templo. Porque se a gente vive nessa realidade de templo, a gente precisa de espaço físico para isso acontecer. Não é? E a casa não necessariamente faz referência a espaço físico. Aonde eu estou, a casa pode se manifestar. Aonde eu vou, a casa pode se manifestar. E eu vou ousar dizer uma coisa no Espírito aqui agora. Se você não entender ou não receber, faz igual a Maria, mãe de Jesus, guarda no seu coração. Amém? Mas eu vou ousar dizer uma coisa no Espírito aqui agora. As mesas e as cadeiras que estão viradas, ou melhor, derrubadas na sua vida hoje, que é alguma realidade ou alguma circunstância que você está vivendo hoje, foram derrubadas por Jesus, foram derrubadas por Cristo. E você precisa estar alerta, precisa estar atento, porque senão você pode levantar essas mesas e cadeiras de novo. Foram derrubadas para que você enxergue além da realidade que você está vivendo hoje. Para que você enxergue além da realidade de templo, de uma realidade física, de uma realidade natural. Para que você alcance a realidade de casa, que é uma realidade além de circunstância física ilimitada. E você precisa estar muito atento no Espírito, porque senão você e eu, a gente pode querer levantar essas mesinhas de novo. A gente pode querer arrumar essa cadeirinha de novo. A gente pode querer encher de mercadoria de novo. Porque quando a mesa é derrubada, esparrama todas as mercadorias. Não é? Então, se você não consegue alcançar nem entender isso no Espírito, guarda no seu coração, ou esquece. Mas se você é movido pelo Espírito, peça que o Espírito te revele e te ajude, e que Ele te ajude a discernir quais mesas foram viradas e que não derrubadas e que não precisam mais ser levantadas, porque você vai caminhar agora em outra realidade, porque você vai caminhar agora em outra dimensão. Amém? Quando Cristo vir as minhas mesas e as minhas cadeiras, eu nunca mais vou ao templo da mesma maneira, porque eu alcancei a realidade da casa. Quando Cristo vir as minhas mesas e as minhas cadeiras, eu nunca mais vou ao templo do mesmo jeito. Eu nunca mais vou ao templo da mesma maneira, porque eu alcancei o que é a realidade da casa. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Eu gosto muito desse texto. Lucas capítulo 2, 25. Eu já falei desse texto aqui algumas vezes, ou uma vez eu acho que eu lembro lá no sítio, nós falamos desse texto. Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Diga, sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo o que está dito aí, mas eu não vou ler. O texto fala que Simeão foi ao templo movido pelo Espírito Santo.
Eu disse, quando Jesus vira as nossas mesas, quando a gente entende, né, que as nossas mesas precisam ser viradas, não, derrubadas. Quando eu falar virada, eu estou falando derrubado, tá? Quando a gente entende que nossas mesas precisam ser derrubadas todos os dias, mercadorias precisam ser deixadas, né, que a gente tem carregado durante muito tempo, precisam ser deixadas, nunca mais a gente vai ao templo com a mesma condição, com a mesma motivação. O texto fala que o Simeão foi ao templo movido pelo Espírito Santo. É essa maneira que a gente tem que adentrar o templo. É dessa maneira que a gente atinge os lugares físicos aonde a gente vai, para que a realidade de casa seja manifesta. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Movido pelo Espírito Santo, aonde eu estou, aonde eu vou, a vida se manifesta. Movido pelo Espírito Santo. Essa parte é demais também. O texto fala que ele chegou lá e Jesus estava chegando no mesmo momento. O Jesus menino, que tinha acabado de nascer, que estava chegando para ser apresentado. Movido pelo Espírito Santo, quando Jesus chegou, ele também chegou junto. Quando eu vou ao templo movido pelo Espírito Santo, eu alcanço condição de conectar o natural com o espiritual. Eu alcanço a condição de ser conectado em algo natural com algo espiritual que já foi liberado. Eu alcanço a condição, eu coloquei aqui, de conectar o temporal com o eterno. Porque eu fui movido pelo Espírito Santo. Eu não fui pela minha condição, eu não fui pelas minhas vontades, eu não fui pelas minhas mercadorias que eu tenho carregado. Mesmo embora, por estar nessa condição física que a gente ainda tenha mercadorias que precisam ser viradas com as nossas mesas, mas não são elas que nos motivam a ir. Não são elas que devem nos motivar a vir. Porque senão a gente não alcança a conexão, porque não adianta estar aqui vivendo no tempo cronos, no tempo físico ilimitado, se não for para alcançar realidades espirituais. Se não for para acessar coisas espirituais, se não for para acessar coisas eternas, não adianta. A gente vai ficar parado na realidade de mesinha, cadeirinha. Por isso as mesas foram derrubadas. E o texto fala que o Espírito Santo estava sobre o Simeão. Está sobre significa que naquele tempo, pela limitação do tempo que ele estava vivendo, o Espírito Santo ainda não estava dentro. O Espírito Santo vinha de fora. E tudo isso aqui aconteceu, essa conexão toda aqui, aconteceu lá com Simeão quando ele entrou no templo. Imagine o que não pode acontecer com a gente, com a nossa geração, agora que o Espírito Santo está dentro. Consegue entender isso? Se o Espírito Santo estava fora, tudo aquilo aconteceu, imagina agora, com o Espírito Santo dentro. E a gente perde a percepção de tudo isso aqui, porque ainda tem mesa montada, porque ainda tem cadeira de pé, e porque ainda tem realidade de templo. E a gente não alcança a realidade de casa, e não alcança a realidade de manifestação de vida. Por isso a gente perde. Por isso que as mesas precisam ser derrubadas. E eu creio em Deus que as mesas que ainda não foram derrubadas, quando você sair daqui pelo Espírito, você mesmo vai meter o pé nelas. Amém? As mesas que te limitam, as mesas que te paralisam, as cadeirinhas que te acomodam, você mesmo, movido pelo Espírito, vai meter o pé nessas mesas. Para que você vá além da realidade de templo e alcance a realidade de casa. Amém? Olha a Ana, gente, que bonitinha, aí no versículo 36. No mesmo capítulo, E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa. Ela tinha vivido com seu marido só 7 anos, gente, depois que ela casou. Só 7. E então permaneceu viúva até a idade de 84 anos. A Bíblia não fala quantos anos aqui ela casou, mas deve ter casado jovenzinha, bonitinha. Naquela época lá casava jovem. E aí só ficou 7 anos com o marido. O resto dos anos da vida dela, ela ficou no templo. Ela se dedicou toda lá no templo. E
nunca deixou o templo. Está escrito aí na sua Bíblia, é isso? Ela nunca deixou o templo, depois que o marido deixou ela. Oh, Jesus. E ela, olha aqui, ela estava no templo, mas olha o que ela vivia, a realidade que ela vivia. Ela adorava a Deus, jejuando e orando, dia e noite. Ela manifestava a vida, ela desenvolvia a vida de Deus. E tendo chegado ali, naquele exato momento, ela deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Sabe o que aconteceu ali? Mesmo ela estando na realidade de templo, na realidade de lugar físico, ela desenvolvia a vida. E quando Jesus chegou ali, quando houve a conexão do temporal com o eterno, do natural com o espiritual, a Bíblia diz que no exato momento ela também estava lá. Quando eu vou além da realidade de templo, eu não perco a exatidão do tempo das coisas que Deus está manifestando. Quando eu vou além da realidade de lugar físico, de tempo físico, de coisas limitadas, eu alcanço a exatidão do tempo. Que as coisas precisam se manifestar, que as coisas estão se manifestando. Quando a gente não entende, a gente fica alheio ao tempo. Mas é tempo disso? Mas é hora disso? O que Deus está falando agora? Mas o que é isso de verdade presente? Mas o que é isso de não sei do que? Porque é realidade de templo. Mas quando a gente vai além de realidade de templo, mesmo estando no templo, a gente é exato no tempo. A minha versão fala que ela chegou no exato momento que o Cristo foi apresentado. No exato momento, ela estava lá. Quando eu vou além da realidade de tempo, eu não perco a exatidão do tempo. Eu permito Cristo derrubar as minhas mesas e as minhas cadeiras. Tem mais para experimentar e alcançar quando nós vamos além do templo. E eu vou encerrar com isso aqui. Talvez você fique pensando, então não precisa ir na igreja mais? Então não precisa ir no templo mais? Se a realidade precisa se manifestar na casa, e casa é a vida de Cristo, e se eu tenho a vida de Cristo, eu posso desenvolver a vida de Cristo aonde eu estiver. Não tem a ver com ir ao templo físico. Não tem a ver com ir ao lugar, não tem a ver com ir ao templo físico. Tem a ver com o que se move, ou melhor, com o que me move a ir ao templo. Foi o que aconteceu com Simeão. Hoje eu não vou, hoje eu não quero, hoje eu não consigo. Não tem a ver com ir ou não ir, tem a ver com o que me move a ir. Tem a ver com o que está me movendo a ir. É aí que está a diferença. E no caso da Ana, não tem a ver também com deixar de ir, porque a Ana viveu lá a vida inteira dela praticamente. Fala que depois que o marido deixou, ela viveu lá do templo o dia inteiro. Ela podia estar saturada de templo. Mas não tem a ver também com deixar de ir, porque a Ana conseguiu viver lá no templo a vida toda. Mas tem a ver com aquilo que eu alcanço estando lá. Não é só ir, algo precisa ser alcançado. Algo precisa ser exato, algo precisa ser preciso. E se eu sei que quando a gente está junto, que toda essa realidade significa alguma coisa, eu vou caminhar nessa exatidão, nessa precisão, para que aquilo que precisa se manifestar, se manifeste. Amém? Tem a ver com a exatidão do alcance das coisas eternas, mesmo estando limitados no Cronos. Estar no templo tem a ver com o alcance de coisas eternas, mesmo nós estando limitados ao Cronos. Simeão estava encerrando a sua vida, porque o texto fala que foi prometido para ele que ele não ia morrer antes dele ver a Cristo. Então significa que quando Cristo se apresentasse, e ele mesmo fala que depois que ele já estava pronto, podia levar, se você continuar lendo aqui o texto. Então o Simeão estava encerrando a sua vida, mas ele viveu toda ela em função da manifestação da vida de Cristo. E a Ana,
ela entregou todo o vigor da vida física dela em função da manifestação dessa vida. Talvez você possa falar, mas esse negócio de templo, de igreja é para velho, para quem já está na igreja faz tempo. O Simeão não estava no templo. O texto aqui fala que ele foi movido pelo Espírito a ir ao templo. E movido pelo Espírito ele foi. Por quê? Porque ele tinha empenhado toda a sua vida até que a vida se manifestasse, relacionando-se ao Cristo. E a Ana não, viveu toda aquela realidade dentro do templo, mas ela não se limitou ao lugar físico que ela estava. Ela se moveu além. E para isso ela entregou todo o vigor da vida física dela. E a gente precisa refletir nisso. Em que nós temos empenhado todo o vigor da nossa vida física, da nossa inteligência, da nossa sabedoria. Em que nós temos empenhado todo o vigor que nós temos. Sendo que tudo na nossa vida se resume à manifestação da vida de Cristo. Por isso eu falei, não tem a ver, então tem que ficar só na igreja, tem que ficar só no culto. O Simeão não estava dentro do culto. Na hora que algo precisou se manifestar, ele foi movido pelo Espírito a estar. E ele não perdeu o momento, porque aonde ele estava desenvolvendo a vida. Então significa que na realidade que eu vivo, no trabalho, na escola, em casa, aonde eu estiver, eu preciso manifestar, ou melhor, desenvolver essa vida. Eu preciso colocar em desenvolvimento essa vida. Amém? E agora a última frase para acabar. Nos dois sentidos. Essa frase é para acabar. Enquanto nós estivermos cômodos, e isso para todos nós, tá? Enquanto nós estivermos cômodos com a exposição, nós teremos dificuldade com a manifestação. Enquanto nós estivermos cômodos com a exposição, nós teremos dificuldades com a manifestação. Enquanto ainda eu me limito a ficar carregando minha mesinha, minha cadeirinha, né? É exposição. É o que eu vivo, é o que eu sinto, é o que eu penso, é o que me falam, é o que eu ouvi, é exposição. Enquanto a gente estiver acomodado nessa linha, ou essa linha estiver nos paralisando, a gente vai ter dificuldade com a manifestação. Por isso quando fala... a gente precisa manifestar a vida, desenvolver a vida de Cristo para se manifestar, mas aí a gente fica, mas olha a minha vida, olha a minha condição, olha isso que eu estou vivendo, olha meu marido, olha minha esposa, olha meu filho, olha minha situação financeira, olha meu trabalho, olha isso, olha aquilo. Enquanto, vou repetir, enquanto nós estivermos nessa condição de exposição, a gente vai ter dificuldade com a manifestação. E aqui eu encerro de verdade. Nossas mesas precisam ser derrubadas. Nossas cadeiras também. E nossas mercadorias levadas, confiscadas pelo Espírito Santo, para que Deus trate, para que Deus cuide, enquanto a gente trabalha no desenvolvimento da vida dele em nós. Amém? Amém? Eu quero orar com você. Queria que você ficasse de pé. Nosso horário está um pouquinho avançado, mas eu acredito que essa palavra é para todos nós. Para todos nós. Talvez estejamos muito seguros, né, nas nossas mesas, nas nossas cadeiras, naquilo que a gente tem para expor. Mas em Cristo o principal não é expor, é manifestar. E talvez a exposição está limitando, está servindo de obstáculo para a manifestação. Eu quero que você ore aí falando com o Espírito. E de uma maneira profética ou em entendimento, talvez só até limitado só até a liberação dessa palavra, e depois o Espírito pode trabalhar muito mais aí. As mesas que você já foi identificando aí que precisam ser derrubadas, que você comece a declarar no Espírito, que o Espírito te ajude a virar essas mesas, que o Espírito te ajude
E aquilo que não depende de você, que o próprio Espírito vire. Que o próprio Espírito vire. Que o próprio Cristo vire, não. Que o próprio Cristo derrube. Que o próprio Espírito derrube. Que o próprio Espírito derrube. Que o próprio Espírito derrube. Senhor, nós declaramos nessa manhã que, assim como o Senhor, nós entendemos, Senhor, que nós precisamos ir além do templo, porque a casa precisa se manifestar. E temos entendido, Senhor, nesses últimos tempos, que casa é a sua vida. Sua vida precisa ser desenvolvida, sua vida precisa ser manifestada. E assim como Jesus entrou no templo naquele dia e se preocupou com a condição do templo porque não havia alcance da casa, Espírito Santo, nós também nos preocupamos nessa manhã com tudo que tem impedido o alcance da casa entre nós como comunidade Ninho das Águias, Senhor. Tudo que tem nos impedido manifestar a casa, Senhor. Tudo que ainda tem sido realidade de templo entre nós, Senhor. Eu declaro, Senhor, que no Espírito o Senhor tem autoridade, o Senhor tem liberdade de derrubar nossas mesas. Pela verdade que nós carregamos, pela verdade que nós já alcançamos, Senhor, nós declaramos que o Senhor tem liberdade de derrubar nossas mesas. E nós pedimos discernimento, sensibilidade do Senhor, Deus, para entender que essas mesas foram derrubadas pelo Senhor, para que a nossa alma, Senhor, ou a nossa precipitação não nos leve, Senhor, a querer levantar essas mesas novamente, Senhor, porque queremos alcançar a realidade de casa. Queremos alcançar a conexão, Senhor Deus, assim como Simeão alcançou, Senhor, que mesmo estando num tempo, Senhor, cronos limitado, Deus, nós temos condição de ter acesso a coisas eternas, a coisas espirituais, Senhor. Não queremos perder a exatidão do tempo que nós estamos vivendo, Senhor, por estar num templo, Senhor. Mas queremos ir além, Deus, e alcançar a exatidão do tempo, como a Ana alcançou, Senhor. Ela não se limitou à realidade de templo, Pai, mas ela alcançou a exatidão da manifestação da vida de Cristo naquele lugar, naquele tempo, naquele momento, naquela geração, Senhor. Nós queremos alcançar a precisão da manifestação do Senhor na nossa geração. Nós queremos alcançar, Senhor, a precisão do desenvolvimento e da manifestação da sua vida na nossa geração, Senhor. No exato momento que precisa se manifestar, que estejamos prontos, Senhor, para alcançar ou para contribuir, Senhor, com essa manifestação, Senhor. Nós dizemos não a toda a realidade de templo, Senhor. Dizemos não a toda a realidade de templo, Pai, porque queremos ir além. Com o mesmo zelo pela casa que o Senhor teve, queremos zelar pelo desenvolvimento da vida do Senhor em nós, para que o que precisa ser manifestado na nossa geração se manifeste. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado por esse lugar. Obrigado por essas pessoas aqui, Senhor, nessa manhã que tiveram acesso a essa palavra, Senhor. Que o seu Espírito, Senhor, desenvolva de uma maneira mais precisa, mais profunda, mais pessoal, Senhor, com cada um de nós, Senhor. Mas que não sobre mesa de pé, Senhor, se for para impedir a manifestação da casa, a manifestação da vida do Senhor, Pai. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada. Obrigada, Senhor. Amém.